desligadinhas aqui com a gente para um programa gostoso, falando de quê? Do que eu mais gosto de comentar, que é sobre a sua saúde. Hoje o programa vai ser assim bem gostoso, né, minha querida colega de trabalho, né? Ana Paula. Olá, doutora. Vai ser um programa ótimo, respondendo as suas perguntinhas, tirando as suas dúvidas através do Face, do e-mail, do telefone também, é só você participar. Pois é, temos inclusive, estava abrindo aqui, pedi para o pessoal do Twitter, né, também se tinham algumas questões, e achei interessante porque tinham me fazem muita pergunta pelo Twitter, e quem me acompanha sabe que eu respondo, né? Então, gente, é @Gisela Savioli, então você pode estar me seguindo e assim aprendendo muita coisa, porque tudo que eu sei eu passo. Eu digo que informação não é para ficar represada, conhecimento é para a gente partilhar. E isso eu aprendo e divulgo mesmo. Aí eu estava aqui lendo e apareceu o Twitter da nossa querida irmã de comunidade, Ana Nery, né? Verdade. Que disse assim: doutora, fiz um bolo sem glúten, sem lactose, usando biomassa de banana verde, leite de coco e cacau. Ficou maravilhoso. Lembrei de você. Delícia. Bom quando lembram da gente com coisas assim, né? Verdade, muito bom essas receitinhas. Essas assim. receitas. Você fez alguma receita nova, Ana? Ainda não fiz, doutora. Ainda não, né? Não. Pois é. Falando em receita, você sabe que tem a Regiane aqui, que fez uma perguntinha no Face, né? Ela fez assim: olá, Gisela, se possível, eu gostaria de solucionar uma dúvida sobre uma entrevista com a dona Heloísa sobre a biomassa de banana verde. A dúvida: quando bater a polpa da banana no processador, a água adicionada deve ser limpa e fervente ou pode ser água fervida no cozimento das bananas? Porque eu vi um vídeo dela no YouTube onde ela usava a própria água do cozimento, e na entrevista da rádio ela falou para usar uma água nova, né? Então, Regiane, eu uso uma água nova fervendo, tá? Então, se você quiser seguir, eu acredito que se a dona Heloísa usou anteriormente, eu talvez creio que o fato de você usar a água não do cozimento, aquela água do cozimento, eu acho que ela fica escura. Sim. Talvez escureça a cor da biomassa. Vai ver que é por isso também que ela mudou. Mas eu sempre usei a água fervendo, e você faz a sua biomassa maravilhosa. Aliás, antes de vir aqui para a Rádio América, passei em casa e tomei o meu suco de couve devidamente batido com a minha biomassa de banana verde, com maçã, feito na centrífuga, e tava assim uma delícia. Ah, que coisa boa, e nesse calor, né? Gente, eu não sei vocês aí, mas aqui em São Paulo tá quente, não tá, Ana? Bastante calor. Pensar que há 2 semanas atrás eu estava de capote. Foi a missa de corpo presente de Dom Antônio Mútilo, que era paciente do rock meu também, então nós fomos na missa de corpo presente. Eu peguei um casaco que eu uso na Europa no inverno. E estava com mesmo, ele, muito frio. Era quinta ou sexta-feira da semana passada, retrasada. Então você vê como é que é. São Paulo, as 4 estações no mesmo dia, às vezes, né? E hoje já bem calor, né? Em 15 dias já teve uma mudança super brusca, né, na temperatura. Agora, o pessoal pode participar, Ana? Pode sim, você pode participar conosco através do nosso telefone 2039 1410, esse telefone aqui da Rádio América. Você liga, deixa sua perguntinha, participa conosco aqui do Mais Saúde. Você também pode enviar a sua pergunta para o nosso e-mail maissauderadio@cançãonova.com. Mais Saúde Rádio, porque também tem o programa Mais Saúde na TV, mas aí você que ouve e acompanha pelo blog, pela rádio, você envia através do e-mail maissauderadio, tudo junto, @cançãonova.com. Essas são algumas das formas de você participar, e você que está aí na internet, no Face, você já pode ir lá no Face da Rádio América, também curtir, compartilhar e deixar sua perguntinha lá, que hoje eu postei uma foto da doutora e falando hoje do nosso programa, que é Respondendo as Perguntinhas. Deixa eu também aproveitar que tem uma solicitação, porque você pode também estar mandando sua sugestão de pauta, que nem a Leni Pessoa Fernandes fez. Leni tem pedido para a gente fazer um programa com um convidado que ela sugere, que é o Dr. Cícero,
que faz tratamento de esclerose múltipla com vitamina D. Leni, está anotadíssimo. A Ana Paula vai procurar entrar em contato com ele. Agora a gente só precisa saber, né, que doutor Cícero que é. Você chegou a saber? Então, Leni, sabe o que você faz? Manda pra gente, se você tiver as coordenadas dele, facilita bastante. Então, manda pra gente o contato, o e-mail e vocês vão ver que se você é sócio dessa obra maravilhosa, você recebe uma revista espetacular todos os meses na sua casa, né? Ainda mais esses próximos meses que tem o sorteio da casa, né? Então, puxa vida, né? Não perca essa oportunidade. Mas você observa que de vez em quando tem uns artigos meus. E esse mês, o meu artigo foi justamente sobre vitamina D. Gente, eu tô impressionada. Eu já chego até brincando para o meu paciente, eu digo assim, eu rasgo meu diploma se você não tiver com vitamina D baixa. E eu ganho todas. Porque, lógico, a gente também percebe quando o paciente com sinais e sintomas, ele realmente não está tão assim. Mas está todo mundo com vitamina D baixa. Sim. Ontem mesmo, recebi um paciente com hepatite C, lá estava o exame dele baixíssimo também. Entende? Então, todas as pessoas estão com vitamina D baixa. Então, importantíssimo, gente. Vamos avaliar como está a sua 25-hidroxivitamina D. Essa é a forma de você solicitar esse exame para saber como está a sua vitamina D. Ela tem que estar no mínimo 30. A média que eu tenho encontrado no consultório, 15, nossa, 19, sabe? 27 é espetacular, né? Mas o mínimo é 30. E muitos laboratórios colocam como o mínimo de 30 e máximo de 100. Então, 30 também não tá bom, né? Eu sempre gosto de colocar isso no meio. Então, o paciente ter em torno de 60, 65 é um bom número. E não adianta, gente, se tiver baixa, não há alimento, tá? E não há sol suficiente para você tomar sem um risco, né? Porque hoje em dia tomar sol é um risco. Então vamos suplementar. Graças a Deus tem umas gotinhas, mas lembrando, suplementação de vitamina D é em gotinhas, preferencialmente oleosas, e almoço e jantar. Por quê? Porque a vitamina D é oleosa, ela é lipossolúvel. Então, para você veiculá-la, absorvê-la melhor, ela tem que estar dentro de uma alimentação onde tenha gordura. Então, muito mais fácil isso numa refeição em que você está fazendo mais copiosa, né? No almoço e no jantar, desde que você jante comida e não troque refeição por lanche. 0 operadora 11 20 39 1410, o telefone da América. Muitas perguntas, Aninha. Muitas perguntas chegando aqui para fazer, né, acontecer o nosso programa aqui no Mais Saúde. Tem a perguntinha aqui da Giovana, ela diz assim: doutora Gisela, boa tarde, adoro o seu programa. Mais do que isso, adoro o seu trabalho. Acompanho o seu blog, te assisto sempre no programa do Padre Fábio, enfim. Bom, mas na verdade tenho muito a dizer, mas hoje queria apenas perguntar uma coisinha. Faço a reeducação sem glúten há 2 meses, comprei seu livro e amei. Assim fui tentar ficar sem essa cola. Descobri que me fez muito mal durante muito tempo e a ausência tem me feito muitíssimo bem. Sempre tive o intestino preso demais. Hoje vou quase todos os dias ao banheiro. Olha que bênção. O que mudou na minha vida, de verdade. Fiz os exames de sangue para detectar a doença celíaca, que deram negativos. Claro. Mas peguei o resultado da endoscopia esses dias e qual está a minha biópsia? Duodenite crônica. Doutor, o que é isso? Será que tenho que rever a minha alimentação antes? O que eu poderia incluir? Leite, glúten? Agradeço muito a sua ajuda. Desde já, abraço, fique com Deus. Giovana Lazzoni. Oi, Giovana, você vê que bênção. Quando eu digo assim para o paciente, o que é o glúten? Eu falo assim, você já fez cola com farinha de trigo? Pelo menos a maioria, assim, o problema é que hoje tem cola daquela de bastão, né, para não dizer nome, assim, muito disponível, mas antigamente não tinha. E todo mundo fazia a pipa com
Cola trigo feito de trigo. Então, aquela cola é o glúten. Tanto que em inglês, como chama a cola? Glúten. Então, vê quanta coisa. E a palavra glúten vem do latim, que significa cola. Olha só há quanto tempo já sabe que essa coisa é um grude, que gruda mesmo, né? Então, nós não temos enzima digestiva satisfatória, eficiente para quebrar esse glúten, né? Então, tem algumas moléculas que não quebram, ficam lá inteirinhas e vão fazer um estrago, sim, no nosso intestino. O que você, por exemplo, disse que fez um exame para detecção de doença celíaca? E a doença celíaca é que nem um iceberg. A pontinha é que é aquela que aparece, a doença celíaca, que é aquela pessoa que não pode nem cheirar glúten. Tem que mudar a rota se estiver andando e tiver uma padaria. Porque uma padaria sem glúten, para poder ser considerada uma padaria sem glúten, ela tem que ficar a 4 quarteirões de distância de uma padaria convencional. Porque há contaminação pelo ar. A molécula... a farinha, ela é microscópica, ela vai pelo ar. Então, é aquela coisa, a pessoa que tem a doença celíaca não pode nem beijar o namorado que comeu glúten. É uma coisa seríssima, é muito complicado. Então, a orientação é que se você tem um celíaco em casa, eu tiro também o glúten de uma maneira bem rigorosa de todos os da família, tá? Que até todo mundo acaba agradecendo. Inclusive, cuidado. Não é porque está escrito no pacote de farinha, de repente, no supermercado, que está sem glúten, que está mesmo. Recentemente, no Congresso Internacional sobre Glúten, que teve a presença daquele grande pesquisador, o professor Alessio Fasano, que é o papa dessa história toda, né? Para mim, esse homem vai ganhar um prêmio Nobel ainda. Lá, eles detectaram uma coisa interessante, como os pacotes das farinhas tem aquele plástico, ele tem microporos, dependendo de onde ele está estocado no supermercado, ele pode sofrer contaminação. Olha que surpresa, eu caí para trás, não sabia dessa informação, estou divulgando para todo mundo. Então, realmente, o alimento sem glúten, assim, que é confiável, é aquele que vem numa embalagem de vidro, por exemplo, que não vai sofrer contaminação nenhuma, né? Ou então num pacote, assim, de uma maneira mais... não de plástico, tá? Agora, o que nós temos visto? Então, a pontinha do iceberg é a doença celíaca. E aquele monstrengo que não aparece, que está submerso, são as pessoas que têm sensibilidade ao glúten, tá? Agora, essa sensibilidade tem uma coisa muito interessante que eu ando estudando. Ela tem muito a ver com uma coisa chamada tolerância. Porque o que acontece? Se você se expõe eventualmente a uma situação, seu corpo tolera. Agora, se você vai todo dia, 5 vezes por dia, comer alguma coisa que contenha glúten, o seu copo vai enchendo, e tem uma hora que ele não tolera mais, tá? Então, o que eu tenho visto principalmente é que as pessoas que consomem demais produtos à base, comem o seu pãozinho de manhã, o seu biscoitinho ou o seu pão de queijo na hora da refeição, depois é uma lasanha ou um macarrão no almoço, depois é mais um biscoitinho ou mais alguma coisa de farináceo no lanche da tarde, e chega à noite, tô com preguiça de cozinhar, vou tomar lanche, é um pão com aquelas coisas, ou uma pizza, obrigada, ou um delivery, né, daquele yakisoba e outras coisas mais. Então, gente, hoje o pessoal está comendo demais. Então, não há organismo que tolere. E é aquela coisa, você está comendo isso, você está deixando de comer legumes, verduras e frutas, cereais integrais, feijão, arroz, comida de verdade, que vai fazer o quê? Você tem que ter um saldo positivo no seu organismo, tá? Então, as pessoas que estão se alimentando cada vez pior e desse tipo de alimentação totalmente industrializada são as que mais sofrem. Sim. E depois são as que você vai ver que tem mais problemas de saúde, inclusive, aquela dor de cabeça, eu como empanturra, fico com sono depois do almoço, uma preguiça, não faço atividade física porque não consigo ficar em pé, tudo dói a articulação, gases, enfim. Aquela ladainha que a gente conhece tão bem. E que quando a gente faz aquela anamnese no consultório, a pessoa vem para emagrecer, daí você começa a perguntar, ela fala assim, nossa,
não sabia que eu estava tão mal. E aí é o que a gente fala, você vai ficar bem para poder emagrecer. Não vai emagrecer para ficar bem, porque a pessoa quer emagrecer para ficar bem, né? Mas voltando aqui ao caso da Giovana, então, Giovana, com certeza o seu exame daria negativo, porque é raro dar positivo. Se eu não me engano, é 2% somente da população que acaba dando. Sim. Agora, duodenite, tudo que acaba em ite é inflamação. Rinite, sinusite, gastrite, artrite. Então, a tua duodenite é uma inflamação que está acontecendo no seu intestino, na parte do duodeno, né? O duodeno é a primeira porção do intestino delgado. O intestino da gente é bem grandão, dividido em grosso na parte de baixo e delgado na parte de cima. E o duodeno é aquela primeira porção logo depois do estômago, onde eu faço a grande digestão e absorção de tudo que eu como. E por que chama duodeno? Porque tem um tamanho de 12 dedos. Ó que bonitinho. É mesmo? É, ó, 4, 8, 12. É o tamanho de uma folha de papel A4, ó. Eu sempre faço, porque eu faço um desenho no consultório, então eu mostro exatamente isso. Então é nessa porção que você faz a grande absorção e, no caso, a digestão e absorção de tudo que você come. Então, o que dá pra gente ver, Giovana, é o seguinte. Primeira coisa, o fato de você ter tirado esse tipo de alimento, como o glúten, vai favorecer muito essa recuperação. Fora isso, o leite também contém uma proteína chamada beta-lactoglobulina, que também é de dificílima digestão. Então, o que acontece? Essas moléculas, quando entram em contato com o seu intestino, acabam agredindo a parede intestinal, provocando muitas vezes o quê? Uma reação inflamatória. Tá? Fora isso, o detalhe de não comer a cada 3 horas, sim, faz buraquinho no intestino, né? Muito estresse, alimentos contendo muito açúcar, muito alimento refinado, acaba sendo matéria-prima de fungos e más bactérias no intestino, sim, e elas também contribuindo para toda essa anarquia. Então, minha querida, a partir do momento que você retira esses alimentos, ajuda tremendamente. Agora, você sabe uma coisa que é uma bênção? O meu suco de couve. O suco de couve é cicatrizante. Então, antigamente, eu comecei a descobrir isso com pessoas de mais idade que iam no consultório e diziam assim, nossa, doutora, quando eu era isso, gente de bastante idade, falava assim, nossa, doutora, sabe que lá no interior tinha um médico que cuidava de úlcera hemorrágica dos pacientes com suco de couve? Olha só. Então, o suco de couve é essa bênção. Então, é um todo que dá para você tá organizando. Evidentemente, você fez essa sua colonoscopia, né? E, consequentemente, você tá com acompanhamento médico, siga as instruções do seu médico e dificilmente ele vai dar alguma instrução dietética. Então, coma comida, tire produtos alimentícios de supermercado, principalmente. Você vai ver que o seu orçamento doméstico, além de tudo, vai agradecer. E muito legume, muita verdura, muita fruta. Fruta na forma de fruta mesmo. Até aqui no Twitter eu recebi uma perguntinha muito interessante de uma seguidora que ela fala assim: doutora, um copo de suco vale por uma refeição? Bom, eu respondi em letras garrafais: jamais. Nunca troque comida por shakes, sucos ou lanches, querida. Aí depois ela falou assim, eu me referi a um lanche, eu me expressei mal. Aí eu respondi assim, mas mesmo assim, frutas, melhor comê-las que bebê-las. Tem a participação aqui da Ana Zilda, ela é de São Paulo, e ela diz assim, gostaria de saber se a couve amarela, ela pode ser utilizada? Produz o mesmo efeito da couve verde? A tapioca pode ser consumida todos os dias por quem tem tolerância a açúcar? Bom, vamos pela couve. A couve é verdinha porque ela tem uma coisa chamada clorofila que está ali dominando. Quando essa clorofila vai, assim, desaparecendo, você começa a ver que a couve, ela é amarelinha, por causa do beta-caroteno, né? Sim. Tudo que é carotenoide tem essa cor
característica alaranjada. Esse amarelinho que você vê na couve é uma fonte excelente de uma substância chamada luteína. A luteína é importantíssimo para você pigmentar naquela cor laranja um lugar no olho chamado mácula. E essa mácula, que quando você não a tem bem pigmentada, essa degeneração macular, ela é uma das maiores causas de cegueira aqui no Brasil na terceira idade. Nossa. Então é importantíssimo você consumir a couve. Tanto que antigamente, como é que era a comida do brasileiro? Arroz, feijão, couve. A gente comia isso naturalmente. Hoje em dia que está tudo trocado e de uma maneira errada. Então a couve é muito boa. Eu não desprezo a minha couve se ela está amarela. Eu consumo, não vou ter a clorofila, mas vou ter a luteína, tá? E recentes estudos mostraram que a luteína também é magnífica para a pele. Daí que eu descobri por que meu paciente, quando toma o suco de couve, fica com uma pele translumbrante. Aí todo mundo pergunta da minha pele, né? Adivinha o que eu tomo todo dia? Suco de couve. Mas ela pergunta também da tapioca. Isso. Gente, não é porque não tem glúten que não engorda. Então, isso é uma coisa que eu preciso reforçar bastante, porque o paciente fala assim, tire o glúten. Mas come um monte de coisa de farinha que não é com glúten, mas não deixa de ser farinha. Inclusive, o pessoal se assustou muito quando eu mostrei no programa do Padre Fábio os tubinhos de açúcar que correspondem a algumas guloseimas que tem no mercado. Aliás, eu gostaria de convidar vocês para entrarem no blog dos programas da TV, que é o blog.cançãonova.com/mais-saúde, e você procure lá macarrão instantâneo. Gente, quando eu fiz esse programa eu ri tanto, porque o sobrinho do Monsenhor, Sim, o César, né? Mas se bem que eu acho que o César, depois de ouvir meus programas, tá mais magro. É mesmo? Eu acho que é o Mais Saúde fazendo efeito. Ele olhou, porque o que eu fiz? Eu peguei um pacotinho, tirei lá da embalagem, lógico, para não dar marcas, e pus o pacotinho e mostrei quanto que tinha de açúcar, porque o carboidrato vira açúcar. Quanto tinha de açúcar e quanto tinha de gordura em cada pacotinho daqueles. Bom, depois é claro que eu peguei e fiz um montinho de 30. Um para cada dia. Porque eu não quis exagerar e fazer um ano, porque eu adoraria ter feito isso com 365 pacotinhos, né? Mas a gente fez só para 30. Nesses 30, eu derrubei, assim, uns tanto de açúcar na tela, mostrando quanto de açúcar a gente consome em 30 dias. E deu mais de meio litro de óleo, a gordura embutida no macarrão. Sem contar o temperinho. Não, o tempero, depois fiz um outro programa que vocês também podem acessar, sobre o sal embutido, escondido nos alimentos. Então, um daquele saquinho cheio de corante, conservante, que a gente nem vai chegar e tocar nesse assunto, mas só o que tem de sódio, de sal embutido, já num pacotinho daqueles, Ana, um pacotinho é metade da recomendação de um dia inteiro. Aí, o que você encontra nos recordatórios desses pacientes desavisados que vêm a primeira vez no consultório? Que à noite eles comem o tal do macarrão instantâneo e eles põem uma salsicha. Essa salsicha coloca os outros 50% de sódio. Então, conclusão, você matou o que você podia comer de sal do dia somente com um macarrão instantâneo e uma salsicha. Então, o que eu queria dizer, Ana Zilda, é isso, que, na verdade, não esquece, isso vira açúcar, tá? Vira açúcar, então temos que ter cuidado. Se você tem diabetes, lembre, não coma sempre, mas quando comer, coloque uma fonte de gordura nessa tapioca para diminuir ou tornar mais lenta a transformação dela em glicose e que vai para o seu sangue. Bem,
Agora estamos indo para o nosso intervalo, né? Vou me despedindo do pessoal da rede. Um beijo muito grande. Adorei rever vocês. Estava com saudade, né? Esse período de eleições deixou a gente com saudade, né, Ana? Verdade, mas você pode acompanhar sempre os nossos programas através do YouTube. Exatamente. E fora isso, aí tem perguntinha chegando, mas não se preocupe. Você pode estar ouvindo, né, através da internet, né, Ana? É daqui de São Paulo, a gente contempla ótimo. no próximo bloco. Então tá. E já a gente volta e fica aqui em São Paulo. E você pode terminar de ouvir esse programa pelo YouTube posteriormente, ou então através da internet, que no blog. blog.cançãonova.com/América. Até já. Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. A boa do dia. Um bate-papo descontraído com o Padre Léo. Quanta gente está indo pro buraco, meus irmãos. Quanta gente está indo pro fundo do poço. Quanta família destruída pela contaminação religiosa. E não há outro jeito senão renunciar. Aí vem esse outro lado da igreja. Por que que a igreja, toda a missa que tem renovação das promessas do batismo, por que que ela começa a renovação das promessas do batismo renunciando ao demônio, autor e princípio do pecado? Esses padres que não acreditam nele não podiam fazer também a renovação das promessas do batismo, e que se faz em vários momentos da vida litúrgica durante um ano? Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, renuncio! A boa do dia com o Padre Léo. O melhor da música católica você encontra aqui. Levamos até você as principais novidades e os trabalhos dos grandes músicos do cenário católico nacional. Você confere entrevistas, shows, lançamentos e os melhores hits que marcam eventos em todo o Brasil. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós. Por tudo isso e muito mais, São Paulo e região tem feito a cada dia uma experiência nova com Deus através dos 1410. Rádio América. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Continue com a gente e divulgue a Rádio América. Clube da Evangelização Canção Nova. Viva a oração, a fé e a devoção. Viva a experiência de ser sócio. Acesse clube.cançãonova.com. Por ser mecânico, minhas mãos quase sempre estão sujas, como hoje alguns políticos que andam por aí. Mas, sabe, pra mim nem todos são sujos. Tem muito candidato bem intencionado. É só a gente pesquisar um pouco, ver se ele tem um passado digno e se suas propostas vão trazer benefícios para nós e para nossa cidade. Voto não tem preço, voto tem consequência. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. TSE, o Tribunal da Democracia. Sou eu, Helena Ribeiro, estou aqui para agradecer a você que de alguma forma ajuda a Canção Nova, que evangeliza 24 horas no ar. E é graças a você que nós conseguimos investir nos CDs, de músicas, de palestras, enfim, Deus e Pai. Venha participar da vigília de encerramento da novena Clamando por Milagres, dia 20 de outubro, 10 da noite, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, próximo ao Metrô Penha. Presenças: Padre Adriano Zandoná e Robson Luiz, da Comunidade Canção Nova. E ainda, Padre Wagner Ruivo, da Diocese de Sorocaba. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. A Canção Nova espera por você. Juntos vamos tocar no cumprimento das promessas de Deus. América. Confira nos 1410 Clube do Ouvinte, um programa onde sua participação acontece de forma ativa, destacando eventos e campanhas da Canção Nova aqui em São Paulo. Clube do Ouvinte, às 9h20 da manhã. Aqui, Rádio América. Jornada Mundial da Juventude. Centenas de nacionalidades misturadas, vivendo um forte momento de fé. Brazil, if it's in your home country, you got to show us hospitality, show us how to dance, show us how to play football, and show us how the Spirit of the Lord will work in Brazil and the whole of South America.
La próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 será en el Rio de Janeiro. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Voltando agora aqui para São Paulo, através da nossa querida Rádio América, né, para toda essa região, mas tem muita gente que consegue pegar o nosso som, inclusive de regiões próximas, né? Sim. Eu recebo de vez em quando assim uns e-mails, falo, que interessante. Mas tem muita gente que acompanha também através da internet, através do blog. E tem uns aplicativos de celulares. O Android que pode acompanhar. O Android e o iPhone, né? Isso. Muito interessante. Então, e tem muita gente que já baixou o aplicativo para poder estar nos seguindo. Mas, Aninha, você falou que tem um pessoal pedindo para falar sobre a receita do pão. Sim. Aqui, olha. É a Rita de Cássia. Ela diz assim: olá, Ana Paula, entrei em contato com a doutora Gisela através do Twitter, solicitando a receita do pão sem glúten, pois não localizei no blog. Ela me orientou que enviasse um e-mail para você. Seria possível você disponibilizar a receita? Muito obrigada, Rita de Cássia. Rita, desde já desculpe, viu, mas é que nós estamos nesse período eleitoral e a rádio ficou meio agitada nessa. Mas nós temos a receitinha aqui e hoje eu vou postar a receitinha para vocês, tá certo? Querida. O pão fofão. O pão fofo. Gente, eu adorei esse nome. Foi pão lindo. E tava fofo. maravilhoso. Ai, me conte, eu deixei pra você, né? Dividi com o pessoal aqui na rádio, todo mundo saboreou. Você sabe que o de casa, Jéssica. nós fizemos em casa pro programa, né? Vai aparecer no programa Mais Saúde. E fizemos 2. Então, o que eu apresentei, aquele visual bonito, eu trouxe pra vocês, mas nós fizemos um. Ficou lindo. Muito gostoso. Nossa, o Dr. Roque adorou também, né? Mesmo. Muito bom. Saborosíssimo. Agora, depende do que você põe, ele fica com uma cara diferente, é muito interessante. Agora, como vai o fermento químico, se você esperar um pouco antes de pôr no forno, ele vai crescendo, aí ele fica com buraquinhos dentro, parece pão de verdade. Nossa, mas achei muito bom. bacana, muito. Então, gente, vamos anotar a receita do pão fofão sem glúten. É uma xícara de chá de um leite de cereal, que pode ser arroz, quinoa, pode ser leite de amêndoas, leite de nozes, que tem no mercado uns leites prontos já. Então começa a observar no seu supermercado, começa a perguntar, tem leite de arroz? Tem leite de amêndoa? Tem leite de nozes? Não de quinoa. O de quinoa é facílimo de fazer, gente. Vocês peguem um copo de 200 ml de água, 2 colheres de sopa de quinoa, bota para ferver. Levantou a primeira fervura, joga essa primeira água fora, porque aí você tirou todos os fatores antinutricionais da quinoa. A quinoa, né? A bolinha mesmo, não os flocos, nem a farinha. Tô falando do grãozinho. Aí você repete e coloca mais 200 ml, que é um copo grande, tipo requeijão, né? Que vocês não comem mais, mas que vocês guardaram um copo de vidro, que é muito saudável. O copo de vidro é saudável. Tem alguém aqui espantado que eu disse que requeijão não comia mais, né? Aquele é novo aqui no pedaço, ainda não conhece a história aqui, mas depois você vai acompanhar, você vai entender. Então, o que acontece? Você, depois que ferveu, você bate no liquidificador e, se você for colocar, dependendo da situação, você coa, mas eu nem coo, porque você está com a quinoa cheia de fibras boas, então se eu vou bater um suco com ela, ou que nem nessa preparação desse bolo, vai tudo, porque você ainda está agregando fibras, tá? Mas enfim, é uma xícara de chá de algum tipo de leite de cereal, tá? Não leite de animal, leite de cereal, leite que vem da natureza, da plantinha. 3 ovos caipiras inteiros, fazendo os meus protestos aqui pro diácono Nelsinho Correia, que esqueceu os meus ovos caipira, né? Como pode? Depois foi dar pra Celina Borges lá, que eu vi no Twitter, eu reclamei os meus, ora bolas. Bom, mas tudo bem. Então, 3 ovos caipiras, 1/4 de xícara de chá de azeite, lembrando,
procura usar um azeite extra virgem, primeira prensa a frio. Agora, sabe o que você pode colocar também no lugar desse azeite? Tenho dores articulares. Ponha um óleo de linhaça. Olha que delícia. E fica muito bom e funcional. Ou então, você pode usar 1/4 de xícara do óleo de coco, se você quiser fazer um pão mais doce, né? Aí você coloca uma colher de café de sal, uma colher de sopa do fermento químico, aí vem as farinhas, né? Sim. Porque essa parte líquida é a primeira que vai, porque além de tudo isso aí é feito no liquidificador. Olha que coisa bárbara. Praticíssimo. Máximo. Você faz em 20 minutos, está pronto, saindo do forno. Ai, então não tem como ter desculpa que não tem como fazer um pão gostoso. Bom, aí você vai fazer a parte das farinhas, farinha sem glúten. Então nós temos o trigo sarraceno, que é aquele trigo lá da Bíblia, viu, gente? Que não tinha glúten. Então, o trigo sarraceno, que você pode estar hoje encontrando em vários lugares, não é um trigo tão complicado, mas no lugar do trigo sarraceno, você pode pôr outras coisas também, você pode pôr a própria quinoa, enfim, essa é a receita básica, o resto você se divirta, tá? E aí você faz cada vez a mistura, não esquece de anotar. Porque aí você escolhe a sua favorita, né? Elege a sua mistura. A gente podia até fazer um concurso aqui, né? Mesmo. O pessoal podia trazer o pão aqui pra gente degustar e trazer a receita, né? Um dia a gente pode fazer isso, se Deus quiser. E aí uma xícara de chá, então, desse trigo sarraceno e uma xícara de chá de uma mistura de farinhas, que aí você vai fazer como essa mistura? É uma xícara de chá de fécula de batata, uma xícara de chá de farinha de arroz e uma xícara de chá de polvilho azedo. Então, isso você faz um mix, dão 3 xícaras, dá para fazer 3 pães. E você mistura e pega uma xícara de chá dessa e incorpora. Gente, bate tudo no liquidificador, coloca numa forma untada ou com um papel daquele manteiga. Espera crescer um pouquinho, mas não espera demais, porque ele cresce tanto que ele transborda depois da forma. E você põe num forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Olha que delícia! 20 minutos está pronto. Aí o que você faz? Você está aí servindo um pãozinho quentinho de manhã. Olha que delícia! Acordar meia hora um pouco antes do pessoal, já faz o pãozinho. Super gostoso. E ele de um dia para o outro também fica ótimo, não sola, não é interessante esse pão, porque esse pão não diminui, vamos dizer assim. Porque algumas preparações acontece isso, cresce, né? Depois fica que ele dá uma murchadinha, né? Exato. Esse não, esse fica lindo. Essa é uma receita do chefe Marcelo Fatini, que esteve conosco e fez um programa Mais Saúde, que em breve vai estar. Eu acredito que esse programa só para o ano que vem na TV. Tá, que a gente vai fazer, vai ser um programa que eu vou tá colocando isso, e ele dá uma receita também maravilhosa, como fazer um sanduíche com folha de papel de arroz. Olha só. O máximo. E, gente, comecem a procurar na região de vocês as lojinhas que vendem produtos orientais. A gente quase não vai aquela loja de japonês, nem entra. Entra sim, porque ali tem muita coisa bacana. Então vai lá investigar. E essa folha de papel de arroz é muito interessante, parece um disco redondo fininho, que depois você dá uma molhadinha e ele vai ficando assim bem maciozinho, vai ficando uma folha assim quase se querendo se derreter, e ali você enrola o que você quiser. Olha, você pode enrolar folhas de salada com raladinho de cenoura. Então você faz um sanduíche assim, uma maravilha. Depois a gente faz uma pauta também sobre isso. O bom é que a gente tem aqui essa câmera, né? Dá vontade até da gente fazer algumas coisas por aqui. Umas receitas, né? Então tá. Mas então tá aqui a receita e Aninha vai... Vou postar hoje. Postar hoje. Então tá ótimo. Vamos lá. A nossa receita do pão fofão. Tem a participação aqui da Maria de Lourdes, de Itapecerica da Serra, ela que ligou participando. Ela diz assim que tem 56 anos, está com o colesterol 250, o colesterol alto, e ela tem 1,50 de altura e o peso 49. Qual a alimentação que ela deve seguir? Como é o nome dela? Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes colocou qual tipo de colesterol? É o colesterol total dela? Deixa eu ver aqui. Alto.
com colesterol alto. Bom, vou imaginar que você está falando do colesterol total, porque o colesterol total é a soma de todas as frações. Sim. Inclusive uma fração importantíssima para nós mulheres chamada HDL, que é a fração que é muito importante para nós, que é chamada de bom colesterol. Esse HDL tem os estudos mostrando que pior do que ter um LDL, que é um mau colesterol alto, para nós mulheres é pior ter este HDL baixo. Sabe o que levanta esse HDL? Atividade física, principalmente aeróbica. Então, primeira coisa, Maria de Lourdes, você anda todos os dias, assim, como hábito de higiene, se a gente toma banho todo dia, escova dente todo dia, precisamos andar todo dia. Então, primeiro ponto, você anda. Segundo ponto, um colesterol, se for total a 250, como que o Dr. Roque faz no consultório? Ele nunca dá medicação de cara, depende dos casos, mas assim de cara ele não dá. O que ele faz? Ele manda fazer uma modificação na alimentação, 3 meses, e repete o exame. Então, que tal, Maria de Lourdes, você fazer o seguinte: que tal mudar a sua alimentação, rever? Você já leu o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém? Que você pode estar adquirindo aqui. Aliás, não só você, como todo mundo que está nos ouvindo, o livro que está, assim, uma bênção, um sucesso. Realmente eu recebo... Ai, Ana, é impressionante. Dá vontade de trazer um dos testemunhos do livro, o quanto esse livro ajuda. Outro dia veio um paciente que já tinha emagrecido 12 quilos com o livro. Eu olhei para ele e falei: o que você veio fazer aqui? Você já emagreceu tão bem, né? Já está tão bem. Não, eu vim consertar o resto. Olha que bonitinho. Mas olha que bacana. Então, realmente, você tem, assim, eu tenho tido, assim... retornos fantásticos. O livro que agora vai ter uma edição comemorativa, capa dura. Separei um de presente para você, querida, na minha lista. Nós vamos ter uma edição comemorativa, capa dura, muito bonito, para comemorar os 50 mil exemplares vendidos. Então é uma bênção, fico muito feliz e mais feliz ainda em ver os benefícios. Então, minha querida Maria Lúcia, se você não comprou o livro, compre, mas encontra em todas as boas livrarias, encontra. Mas, como eu falo para todo mundo, se possível, compre aqui pela comunidade Canção Nova. Liga lá, 0 operadora 12 31 86 2600. Então, vai lá, o departamento Davi, você comprando este livro, você vai estar ajudando no projeto Dai-me Almas. Como é que está a nossa campanha? Nós estamos, graças a Deus, caminhando muito bem para o 100%, né? Mas começo de mês, né? E fim de ano é sempre muito E lembrando exigido, que nós né? temos muitos feriados esse ano, então, esse final de ano, principalmente. Então, nós temos agora, sexta-feira, o dia da nossa mãezinha, né? Nossa Senhora. Depois, em nós novembro. temos dia 20. Desse mês mesmo? Não, 20 de novembro. É novembro. Aí depois dia 2, 15 e 20 de novembro. Então, você veja, novembro você tem uma série de feriados que vão atrapalhar um pouco o roteiro bancário, né? Então, a gente precisa realmente se empenhar, lembrar de fazer o seu algo a mais, não esquecer o boleto no fundo da gaveta. Poxa, se você não é sócio, às vezes eu tenho pacientes que chegam, porque eu te assisti, te vi, eu falei... Aí eu, para não perguntar se é sócio, né, que às vezes fica meio assim constrangedor, eu falo assim: e aí, você recebe a revista da Canção Nova? Não, não recebo. Aí eu já sei que aí lá vem, né, o detalhe. Eu falei: puxa vida, se você gosta tanto, por que você não entra como sócio no débito automático? Né? Eu lembro que eu pus um dos meus débitos automáticos no dia 17, porque o Eto pediu para que nesse dia fosse, então sempre dá uma olhadinha qual é a melhor data para a comunidade desse débito automático. E olha, gente, é um pouquinho, não precisa ser muito, se puder é ótimo, mas sabe, é aquela coisa, é um pouquinho de todos nós que ajuda a acontecer. Então, gente, você gosta desse programa, do programa com o Dr. Roque, do Mais Saúde na TV, aquelas coisas maravilhosas? Então, isso é o nosso algo a mais de vir aqui fazê-lo, porque a gente acredita nessa obra, valoriza. Então, você também pode fazer a diferença. Como? Tornando-se sócio, ou então adquirindo também
os produtos através do Departamento Davi, como eu estava falando. Você pode comprar todos os livros do Dr. Rock e os meus, que tem o Filha da Fé, o Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, o Escolhas e Impactos. Por enquanto, esses 3. Em breve teremos mais. E para o pessoal aqui de São Paulo que quiser adquirir os livros, produtos e outros também, pode se dirigir à nossa loja, que fica aqui no centro, na Alameda ali São Bento, né? A loja é a loja número 43, é só você chegar lá e com certeza você vai encontrar os produtos de evangelização e os livros da doutora Gisele e do Dr. Rock. Pois é, inclusive ali é um belo passeio histórico, né? Porque você tem coisas lindas no centro da cidade. A loja fica aberta aos sábados, não fica? Também aos sábados. Então, gente, pega um sábado, vai lá, vai conhecer alguns pontos históricos e de quebra vai dar um pulinho na nossa livraria, que lá tem muito material, muita coisa bacana. Não perca. E lembrando, comprando, você está também ajudando nesse projeto Time Almas. Tem a participação aqui do Cláudio, do Campo Limpo. Ele é sócio e ele diz assim, ele pergunta se depois da gravidez pode se desencadear o transtorno bipolar. Gente, olha, a gravidez é uma coisa interessante, porque, olha, recentemente eu tive uma experiência tão assim, como mexe com muito hormônio, sabe que tem até uns tipos de câncer que eles aparecem, né? Eles se desenvolvem por conta justamente da gravidez. Isso é uma coisa que me deixou muito triste. Eu não tinha tido essa experiência ainda e o Dr. Rock me falou, né? Porque quando acontece alguma coisa eu vou lá perguntar para os universitários, né? O meu universitário fica na sala do lado. E aí o Rock estava me comentando isso. Eu fiquei assim, bem triste. Então, a gravidez é um momento espetacular, mas existe toda uma modificação de metabolismo. Então, com certeza, deve ter pessoas que com esse gatilho genético, pode ser que sim. E lembrando, né, nós fizemos uma pauta espetacular aqui com a doutora Daniela Bio, né? Sim, foi mesmo. Sobre o transtorno bipolar. Dificílimo de ser diagnosticado corretamente. Todo mundo trata o transtorno bipolar como depressão, por isso que não fica bem. Eu lembro que quando nós fizemos esse programa, teve uma pessoa que participou dizendo que depois de 20 anos tratando depressão, sem muito sucesso, é que acabou sendo diagnosticado o transtorno bipolar e aí então começou um tratamento adequado. E a gente está tentando chamá-la novamente para fazer mais uma pauta, né? Estamos, sim. A agenda dela é bem disputada, mas nós vamos agendar, sim. Vamos ver se para novembro a gente consegue? Se Deus quiser. Então, tá bom. Tem a participação aqui da Cleusa, ela é de Campinas, ela diz assim, faço suco de maracujá e às vezes consumo as sementes. Tem algum problema? Quando tem fruta começando a estragar com uma pontinha, uma partinha, é recomendado jogar a fruta fora ou pode somente extrair a parte já em decomposição? Muito obrigado, Cleusa de Campinas. Essa pergunta, Cleusa, eu fiz para o doutor Enio, professor Enio Alves da Silva Júnior, que é o maior entendido de microbiologia e segurança alimentar. Ele recomenda que jogue a fruta toda fora. Já houve contaminação. Então, na fruta inteira, que a gente não vê, mas os bichinhos são danados. E eles adoram uma comida fresca. Então, tanto é que eu digo, né? Coma aquilo que vai estragar, que é muito mais saudável, né? Mas coma antes dos bichinhos, né? Antes das bactérias. Agora, a outra pergunta que ela fez, desculpa. Ela perguntou da fruta, né? E a primeira ela perguntou sobre a semente do maracujá. Que ela consome. Isso. Tem algumas sementes, são bem interessantes. Eu sempre falo que não, que semente tem que voltar para a terra. Quer dizer, é o lógico, né? Mas, por exemplo, diz que a semente do maracujá é interessante. A semente, por exemplo, do melão, a gente tem que guardar quando consumir melão. Põe lá nos gelinhos, vai fazendo gelo de melão. E quando bater o seu suco de couve, por exemplo, você pode bater no liquidificador a semente de melão, que é rica em cálcio. Olha que interessante. E tem algumas sementes, que nem a semente de melão, a semente da melancia, que são ricas em substâncias antifúngicas também. Então, o fato de você estar consumindo, por exemplo, a melancia, eu mando bater quando consumo suco, porque não tem jeito, tal, aquela coisa.
consumo batendo com canela, que fica divina. Ai, gente, suco de melancia com canela, além de tudo, segura o índice glicêmico a canela, né? Então, não, gente, é maravilhoso. Você bate, só que você coa, tá? E bate com a semente. É maravilhoso. Tem a participação aqui da Lourdes. Ela pergunta sobre o colesterol dela. É 259, ela pesa 44 quilos, tem 1,50 de altura. Com a alimentação adequada para não emagrecer mais. Olha, na verdade, quanto que tá o colesterol dela? Ela colocou 259. É mais ou menos aquela história da Maria de Lourdes. Agora, você sabe, uma das coisas que não é bom porque o colesterol é tão importante que se você não consumir, seu corpo fabrica. Então tem também, por isso que o Dr. Roque espera 3 meses, porque 30% do colesterol você consegue diminuir via alimentação. Onde você tem colesterol, principalmente não é só principalmente, é nos alimentos de origem vegetal. Sim. Não, animal. Você não tem no vegetal, você tem no animal. E muito interessante porque o leite que contém caseína, a caseína é uma proteína do leite que quando passa pelo fígado diminui o número de receptores do LDL colesterol. Sim. Então, é muito interessante porque o fato de você parar de tomar então leite, queijo, derivados, aquela coisa toda, ajuda muito, tá? Agora, você não se preocupe em questão de emagrecimento. Se você estiver fazendo uma alimentação saudável, balanceada, você não vai emagrecer. O que você tem é que parar de comer produto industrializado, gordura trans, aquelas gorduras que mesmo que esteja escrito no pacote 0% de gordura trans, se tem um pouquinho na porção, a Anvisa permite que se coloque que não contém, porque é como se fosse irrisório. Só quem come uma porção, quem come 2 biscoitos recheados do pacote? Quem? Né? Quem? Então, quem? Realmente. Então é a tal história, né? A gente tem esse super problema das pessoas consumirem muito, a não ser quem não goste, principalmente, né? Doutora, tem a participação aqui da Mariana Curassi. Ela diz assim: boa tarde, eu vi apenas o finalzinho do programa, a sua participação no programa do Padre Fábio, mas vi que fizeram uma pergunta que sempre quis fazer. Que tomar líquido junto com as refeições é como dizia o meu pai ou não? É bom ou não para o estômago? Isso é verdade? Então eu voltei a tomar e agora, depois da sua resposta, parei de tomar líquido nas refeições. Ótimo. Mas gostaria de saber, é certo fazer isso? Obrigada, Mariana, de Bauru, São Paulo. Mariana, primeira coisa, a gente tem que produzir saliva quando mastiga. E a saliva tem componentes importantíssimos, até para o seu intestino. A saúde do seu intestino depende da sua saliva também. E a saliva tem um primeiro anticorpo que vai higienizar aquele alimento. Então tem gente que toma água para empurrar o alimento. Por quê? Porque não mastigou, não produziu saliva, não umedeceu o suficiente para engolir. Então não precisa de água. Segunda coisa, quando você toma água, você está interrompendo a comunicação da sua língua com o seu cérebro, que é ela que informa para ele o que você está comendo. Porque quando você passeia aquelas 30 vezes, viu, gente? Tem que mastigar 30 vezes antes de engolir. Quando você está passeando com aquele alimento 30 vezes, a sua língua está reconhecendo o que você come. E aí ela manda informação ao seu cérebro, você ainda está mastigando, e o seu cérebro já vai lá nos órgãos responsáveis pelas enzimas digestivas, né? E começa lá a solicitar a produção. Então, se você está tomando água, você está interrompendo toda hora isso. Outra coisa, o estômago, ele precisa estar ácido no momento da digestão, porque ele precisa quebrar toda a proteína no estômago primeiro. E eu preciso, para fazer isso, de estômago ácido. Aí você vai tomar água, dilui a acidez. Então, como dizia a vovó, no tempo da vovó, que não faz bem da barriga, né? E o Padre Fábio comentou que ele tinha um estômago alto e que ele parou de ter aquele estômago alto em função de ter parado de tomar
Água. Bom, líquidos nas refeições. Bom, meus queridos e queridas, estou me fazendo sinal que já acabou o nosso programa. Sim, já terminou. Então, me despeço de vocês, lembrando que todas as sextas-feiras, à 13h, agora voltou o horário normal, vocês têm o Mais Saúde na TV. E eu espero por vocês amanhã aqui, né? Novamente nessa comunidade maravilhosa, que é um prazer sempre estar e encontrar com vocês. Um beijo grande. Obrigada, Ana. Obrigada, Orlando. Obrigada. Até amanhã. Tchau. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. A palavra de Deus está dizendo hoje para você, meu filho, minha filha, inclina o teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes e não te afobes no tempo da contrariedade. A palavra de Deus não dá murro no vento. A palavra de Deus não joga palavras fora naquilo que não está vendo. A palavra de Deus, ela é certeira. Diz a Sagrada Escritura que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra o mais fundo do nosso coração, que faz discernir sentimentos e pensamentos. A palavra de Deus é certeira, e ela sabe muito bem o que está dizendo para nós quando diz: não te afobes no dia da